Hello everybody, my name is Juliana e essa é a sua aula de inglês dessa semana. Qualquer dúvida, problema, questão, por favor, entre em contato, estamos à disposição. Todas as atividades para esta aula estarão à sua disposição logo mais. Let's do it? Assim como vimos na aula passada, hoje também falaremos sobre os phrasal verbs. Mas o que são phrasal verbs mesmo? Phrasal verbs são verbos que ganham outro sentido se combinados com uma preposição ou advérbio ou os dois. Nossa aula de hoje servirá para vermos alguns exemplos, alguns que não conseguimos falar na primeira aula. Não esqueça que não podemos traduzi-los ao pé da letra. O primeiro verbo que veremos hoje é o make. E aí temos vários exemplos de como make pode se transformar em outros verbos, acrescentando uma preposição ou um advérbio. Veja o exemplo make off. Make off seria correr para escapar. Temos também o verbo set. Entre os verbos que você acabou de ver, destacamos o set off, que significa iniciar. Agora um verbo que vemos muito com phrasal verb, get. Veja os exemplos aí. Destacamos um exemplo que usamos bastante, get up. Get up significa levantar-se. Um outro verbo que vemos bastante usado como um phrasal verb é o verbo let. Dê uma olhada nos exemplos aí. Destacamos let down someone. Let down someone seria desapontar, entristecer alguém. E com vocês agora, o verbo run. Dê uma olhada nos exemplos, por favor. Aqui temos o verbo run away. Run away seria fugir. Agora temos o verbo put. Temos o exemplo put on. Put on seria vestir, cobrir. No caso aqui, a gente tem o put on your mask. Não esqueçam, usem máscara. Mais um verbo do exemplo aqui é o verbo take. Temos vários exemplos para vocês darem uma olhadinha. Olhem, por favor. Take off
é o exemplo que temos aqui, que seria remover, tirar, principalmente quando a gente está falando de roupa. Take off your clothes. No caso aqui, tire sua máscara. Take off your mask. Nosso próximo verbo é o verbo cut. Dê uma olhada nos exemplos que temos aí. Cut down significa cortar de um jeito para fazer cair. Nós temos agora o verbo read. E o exemplo para o verbo read é read for. Read for é quando a gente estuda para alguma coisa em específico. Agora nós temos o verbo hold. Para o verbo hold, nós temos o exemplo do hold on. Hold on significa segurar com firmeza, não deixar cair. Nós agora temos o verbo look. O exemplo para o verbo look é o look for. Look for significa ter esperança em conseguir algo que você quer ou deseja. Agora temos o verbo hang. O exemplo que temos para o hang é o hangout. Hangout significa passar um bom período de tempo em algum lugar com alguém. Agora temos o verbo talk. O exemplo para o verbo talk é talk something over. Talking something over é discutir um problema até chegar a uma solução, ou tomar uma decisão sobre ele. Agora teremos alguns verbos que também são usados para formar o phrasal verb. O primeiro é o knock. Temos também o catch. Dress. E finalmente, clear. E esses foram alguns verbos que usamos para formar os phrasal verbs, junto com os exemplos que eu destaquei. Se você tiver alguma dúvida, você pode rever o primeiro vídeo, o vídeo da aula passada. Junto com esse, vai ajudar para que você possa fazer as suas atividades. Não esqueça, as atividades já estão no blog para você. E essa foi nossa aula de hoje. Na próxima aula, teremos um assunto novo. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. See you next class. Thank you!